de dar algumas intercorrências logo hoje pela manhã. Então, na hora que eu compartilhar minha tela, pode ser que dê algum erro e aí vocês podem me sinalizar, porque é um erro no navegador que eu não consegui resolver hoje pela manhã, mas eu espero que dê tudo certo e qualquer coisa é só vocês me sinalizarem, ok? Vocês estão vendo a minha tela? Se alguém puder abrir o microfone para me sinalizar, porque eu tive que trocar agora para poder botar a apresentação para vocês. Só preciso que Estou vendo sim. Perfeito, maravilha. Então vamos lá. Como vocês sabem, a gente tem uma tríade perfeita aqui. Eu não vou encher linguiça, eu sou muito direta ao ponto. E eu preciso te dizer algo. Talvez eu não vou trazer nada de novo para você. Talvez muitas coisas que eu estou trazendo aqui você já sabe de cor. Mas eu preciso te dizer, você precisa, a partir de agora, aplicar. Um insight, ele não é poderoso quando ele vem na nossa mente. Um insight, ele é poderoso quando ele é aplicado. E eu oro para que nessa manhã o Senhor te dê insights poderosos, mas você corresponda a isso, você se mova, você gere fruto mediante a isso. E como vocês sabem, nós temos uma tríade perfeita, que é psicologia, fé e negócios. Por que nós escolhemos como empresa falar exatamente para psicólogas e psicólogas que na sua vida pessoal são cristãs? Porque o Senhor nos chamou para isso. E ai de mim querer desobedecer o Senhor. Para esse tempo, ele nos colocou nesse lugar. E pode ser que um outro tempo, uma outra estação, isso mude. Mas enquanto ele nos colocar aqui, eu estou aqui para te dar uma injeção de ânimo e para te dizer que você não está na profissão errada, que talvez te falte estratégia, mas nessa manhã Deus vai te dar estratégias. E eu quero te falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não precisa ter medo do que o Senhor te confiou. Muitas psicólogas não conseguem escalar, seja no faturamento, seja em resultado, seja em experiências, porque tem medo. Inclusive, medo de sentar em alguns lugares que o Senhor quer colocar. E eu quero te falar, no verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E antes da gente começar no conteúdo, eu queria me apresentar, porque provavelmente a maioria que está aqui não conhece a Carol, né? E quem é, então, a Carol? Primeiro, eu vou te dar uma parte da empresária. Cristã, pastora, empresária, psicóloga, mentora. Tem uns outros combos aí. Oriento profissionais da mente. Por que profissionais da mente? Porque algumas psicanalistas, com rigor, nós aceitamos, e psiquiatras também, mas é com uma base de rigor um pouco maior. A irem além da clínica, estruturando uma empresa sólida através da expansão de ecossistema e serviços, posicionamento estratégico e mentalidade empresarial. Ou seja, tudo aquilo que a faculdade não ensina. Eu não estou anulando a faculdade, até porque você só pôde chegar até aqui, porque foi uma ferramenta que o Senhor colocou na sua vida. Mas o que eu estou te falando aqui, se você quer ser uma psicóloga e empresária, a faculdade não é suficiente. A faculdade é suficiente até determinado ponto para te fazer uma psicóloga, e ainda assim você vai precisar de abastecer muitas vezes esse tanque, porque talvez o combustível que colocaram aí dentro não foi dos melhores. Mas, para ser empresária, hoje eu não conheço nenhuma faculdade ou universidade no Brasil que forme psicólogas prontas para abrirem as suas clínicas, ou seja, serem empresárias. E essa foi a porção que o Senhor me confiou. Na nossa mesa, você não vai me ver falando sobre abordagem clínica, manejo clínico, exceto sobre excelência. Mas o nosso foco aqui é falar como você vai ter uma empresa sólida e, consequentemente, escalar o seu faturamento, além de todo o propósito envolvido que o Senhor te confiou.
Com apenas 6 meses de formada, eu alcancei 12 mil reais no mês, sem agenda lotada e com muito equilíbrio através do método Alicerce, que é um dos métodos que eu vou falar com vocês hoje. E com 1 ano de empresa, né? Agora nós temos 1 ano e 4 meses de empresa, nós alcançamos meio milhão de faturamento com mais de 500 alunas pelo mundo. Eu gosto de falar que esse número não nos define, até porque ele é muito pequeno diante daquilo que nós sabemos que iremos chegar, mas os números, eles são frutos também. Então, nós também podemos metrificar algumas coisas por meio dos números. E eu quero te falar, se os seus números não estão tão legais, calma. Talvez você chegou aqui nessa mesa hoje para isso mudar. E os números revelam também quantas vidas nós estamos alcançando. Eu só consegui fazer mais de meio milhão de faturamento em 1 ano porque eu consegui alcançar muitas psicólogas. Seja num treinamento gratuito como esse, que eu estou dando hoje, ou seja, na nossa mentoria, que hoje está a 30 mil reais. Uma coisa você pode ter certeza, a mesma energia, o mesmo prazer que eu dou uma mentoria de 30 mil, é a mesma energia e o mesmo prazer que eu estou dando esse treinamento terça-feira, 9 horas da manhã, gratuito. Fernanda, minha aluna, como vocês viram, está aqui hoje na nossa mesa, pode testemunhar e confirmar isso. Eu dou o meu melhor. E eu sei que isso não vem de mim, isso vem do Senhor, porque é Ele que me capacita e os números também são uma forma de mostrar isso. Eu valorizo muito o tempo do meu cliente, então se você sentar na nossa mesa, pode ter certeza, de alguma forma você vai ser impactada e transformada. E além disso, quem me conhece já sabe que eu falo, psicóloga não dá dica. Psicóloga fornece psicoeducação. E talvez você tá lá no seu Instagram 5 dicas para vencer a ansiedade, nos seus meios de comunicação, mas a partir de hoje você vai entender que Deus não te chamou para dar dica. Deus, na tua profissão, te chamou para causar transformação, e transformação não vem com dicas. Eu vou te provar isso. E quem é que está por trás, né, da nossa empresa, da CM? Eu sou adotada por uma família incrível. Meus pais me adotaram ainda bebê e eu honro muito a vida deles, porque sem eles eu não estaria aqui. Eles disseram sim para o Senhor e eu estou aqui hoje graças ao sim deles. Eu tive um encontro com Deus aos 15 anos e eu passei por um processo de reconstrução da minha identidade após um relacionamento abusivo que eu tive ali na minha adolescência. Eu sou apaixonada por transformações e, consequentemente, escolhi a psicologia. Fiquei um período ali na Universidade Federal Fluminense, mas finalizei aqui no Espírito Santo da Multivix por conta de transição de geografia e também fiz teologia pela FABERJ. Tenho uma família sendo lapidada por um propósito maior, meu esposo Patrick, minha filha Aurora. Nós temos hoje uma empresa, inclusive familiar, em expansão, e nós passamos 6 anos no setor da educação. Grave uma coisa, no céu não existe lata de lixo. Tudo que você vive, o Senhor tem alguma forma de aproveitar. E uma das formas que o Senhor aproveitou sobre nós foi colocar à nossa disposição deixa eu aceitar umas pessoas que estão entrando aqui que eu não estou conseguindo. E elas não estavam aparecendo. Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. Vez ou outra eu vou ter que voltar aqui nessa tela para aceitar as pessoas que estão entrando. Estão me mandando mensagem aqui e, infelizmente, o meu computador não está indo como eu falei com vocês. Mas vai dar certo. Então, voltando, nós temos 6 anos no setor da educação. Tínhamos até então, porque nós tínhamos 5 escolas de treinamentos, até que o Senhor nos pediu tudo. Nós não entendemos no momento. Nós tínhamos um Prolabore de 20 mil reais por mês e fomos para o zero, porque
Naquele momento eu não estava formada e meu esposo, ele era empresário nesse ramo, então ele teve que dar uma pausa para entender para onde iria. E Deus simplesmente, depois de um ano, quanto psicóloga, nos sinalizou: olha, lembra os 6 anos que vocês tinham no setor da educação? Agora vocês vão usar para a psicologia, mas de uma forma completamente diferente, que não existe no mercado e que vocês vão poder expandir. E aqui estamos nós. Então, por trás da CM, essa é a Carol, né? Só Carol para muitos, e eu amo isso. E como funciona hoje a nossa empresa? Eu quero que você olhe para cá e talvez veja o seu futuro. Eu quero que você olhe para cá, não modelando o que a Carol tem, mas modelando o mercado. Isso aqui é o mercado. Isso aqui vai ser realidade para muitas psicólogas que decidirem se posicionar e serem empresárias de verdade. Hoje nós temos a nossa clínica, que hoje minha agenda é fechada, entretanto, eu faço questão de ter sempre pelo menos 10 pacientes ativos. Então, toda vez que um paciente tem um processo de alta, eu libero uma vaga na minha agenda e coloco mais uma pessoa. Por quê? Porque eu sou psicóloga. E ainda que eu esteja em outros setores hoje, essa é a minha profissão e eu quero sempre estar zelando por ela. Então, é uma forma de eu estar sempre estudando, sempre avançando. E cooperando com vidas também. Treinamentos online, eventos presenciais. Inclusive, vamos ter um evento presencial em dezembro. As nossas alunas vão saber hoje, na nossa comunidade. E, posteriormente, nós vamos abrir para o público. Então, se você quiser ter uma experiência de 3 dias sobrenatural, essa é a sua hora. Temos a formação Psi Empresária, que é a nossa comunidade hoje, que inclusive, ao final dessa reunião, eu vou mostrar para vocês e vou dar uma oportunidade para vocês a respeito da comunidade Psi Empresária. Sou suspeita para falar, mas o mercado nunca viu o que nós vamos fazer em outubro, novembro, dezembro dentro da comunidade. Vai ser surreal o que essas psicólogas vão viver e eu espero que você esteja conosco também. E temos a mentoria, além da clínica, e o Scala Psi, que é um programa de acompanhamento direto e individual comigo, onde nós focamos ali nos 100 mil de faturamento mensal e para isso a gente escala a partir de produtos e serviços. Então hoje, esse é o nosso ecossistema e tem sido uma honra fazer parte disso. E a gente, para começar, eu queria colocar um versículo que ele fala muito comigo e eu faço questão de trazer ele em muitas mesas. Em Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você tem consciência do que você verdadeiramente deseja? Eu vou te dar 10 segundos para um silêncio. Você tem consciência do que você deseja? Por quê? Porque a palavra de Deus que não mente, o Senhor não mente. Ele está te falando assim, olha, eu tenho um pensamento sobre você, inclusive de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. O problema é, será que você sabe o que você deseja? Muitas pessoas não têm o fim que deseja porque elas não têm consciência do que elas desejam. O Senhor não é um gênio da lâmpada, mas ele precisa de uma resposta sua. Ele precisa saber exatamente o que você quer. Porque ele é zeloso com as nossas vidas. E eu quero te falar que isso aqui tem impedido muitas psicólogas de terem essa resposta e de também terem resultados. Muitas psicólogas chegam para mim cansadas, fadigadas, exaustas. Carol, eu não tenho resultado.
Carol, eu não consigo passar de 5 mil de faturamento. Carol, eu não consigo ter constância. Carol, eu não sei como captar paciente. E quando eu pergunto quanto tempo você passa no seu celular, geralmente elas não têm essa resposta, mas o semblante, o rosto, a expressão delas mostra que provavelmente é um tempo muito grande e um tempo perdido. Preste atenção, eu estou numa mesa de psicólogas. Eu quero zelar pela sua vida. Eu não vou trazer uma mensagem motivacional. Eu vou te reposicionar. E eu preciso te falar, cuidado. Tem muitas psicólogas que estão viciadas, que elas estão fadigadas. Elas não conseguem ter uma compreensão de quem são e do que estão fazendo, porque elas estão imergidas em um vício, e um vício que, inclusive, se torna pecado. Talvez você não vai escutar isso de nenhuma outra mentora, porque muitas querem que você continue com isso. Continue viciada. Continue, porque você consome conteúdo. Isso dá dinheiro para muitas pessoas. Mas eu não quero te ver nesse lugar. E se hoje você sair daqui só com esse direcionamento, eu já vou ficar feliz. Porque esse tem sido um alerta. Talvez vocês vão ver os desdobramentos desse vício, desse pecado, a longo prazo. Mas saiba, dia 15 de outubro de 2024, Deus em misericórdia e graça já está usando alguém para te dar um alerta. Cuidado. E a pergunta que fica é: como prosperar na clínica sem perder o meu propósito? Como, então, prosperar na clínica sem perder o que eu tenho de mais valor? Como, Carol, eu consigo equilibrar o pratinho da minha espiritualidade com a minha profissão, com a minha família? Como? Nós vamos mergulhar e eu quero já te falar uma coisa. Não ache que a profissão que Deus te deu é uma fonte de renda. Carol, mas você fez 500 mil em um ano. Por que você está me falando, então, que a profissão que Deus me deu não é uma fonte de renda? Fonte de renda, ela é exclusivamente por dinheiro. E você vai tratar isso de qualquer jeito. Você vai misturar o dinheiro da clínica com o seu dinheiro. Você não vai ter uma organização. Você vai ficar uma bagunça. Você vai ficar cansado. E olha, preste atenção. Quanto mais dinheiro você fizer, se você não tem um propósito, mais bagunçado vai ficar. Eu tenho uma aluna que ela tem um dado muito expressivo. Ela fez 40 mil em 3 meses e ela começou assim, conosco, ela não tinha um outro infoproduto, ela não tinha uma mentoria. E o grande ponto é que o problema dela, nós identificamos, não era fazer dinheiro, mas é o senso de propósito. Quanto mais dinheiro faz, mais tem algumas questões para resolver. Preste atenção, eu não quero reforçar para você que dinheiro é algo ruim. Não é. Mas o que eu preciso te falar é: não veja a sua profissão exclusivamente como uma fonte de renda. O que Deus te confiou é mais do que isso. O dinheiro vai ser uma consequência que vai, inclusive, poder fazer você fazer coisas que você talvez nem imagina. Nós, hoje, como eu falei, minha agenda é fechada. Mas eu tenho uma paciente que me paga até hoje R$ 150. Eu não abro mão dela. E ela não abre mão de mim. Eu sei que se eu vendesse um protocolo de R$ 3.500 para ela, como eu vendo hoje, ela não poderia continuar comigo.
O que me faz continuar com aquela menina que, inclusive, eu atendo à noite eu não faço atendimento. Ela é a única que eu atendo à noite. Meu esposo até brinca, ela é a sua preferida, né? Porque você não atende à noite e atende ela. Ela paga mais barato. Ela é sua preferida. Eu sempre gosto do caso dela. Mas não, o Senhor me confiou a vida dela. E enquanto eu entender isso, eu estarei aí. Então, o que é propósito? Carol, eu quero viver o meu propósito. Eu quero entender o meu propósito. Mas o que é propósito? O que é esse lugar que muitas pessoas acreditam que é de realização, de abundância, de uau, êxtase? O que é o propósito? O propósito da vida, ele é divino. Ele transcende a busca por felicidade, paz de espírito e realização pessoal. Sabe quando você vai entender que você está vivendo o seu propósito? Quando muitas vezes, e não é poucas, quando muitas vezes, você não querer estar aí e você ainda assim continuar. Quantas foram as vezes que eu deitei na minha cama, chorando, falei, Senhor, essa empresa não é para mim. Eu não dou conta. Senhor, é muita responsabilidade. Eu sou muito pequena. Senhor, tá difícil. Só que o propósito, porque a minha profissão não é o meu propósito. A minha empresa não é o meu propósito. Mas faz parte dele nessa estação, fazia com que eu levantasse, enxugasse as lágrimas e prosseguia. Então, o propósito, ele é divino. Só o Senhor é capaz de te revelar e te sustentar nesse propósito. A melhor forma de explicar o propósito de Deus para a sua vida é deixar que a Bíblia fale por si mesma. Afinal, é melhor descobrir o propósito da invenção perguntando ao inventor. Preste atenção. Tem muitas psicólogas que chegam para mim e falam assim: Carol, eu sou psicóloga, eu sou cristã, eu preciso da sua ajuda. Mas elas não abrem sequer a Bíblia. Querida, se você me escuta, mas você não escuta a Deus, você não vai viver o seu propósito. Se você me escuta, mas você não deixa que a Bíblia fale com você, você não vai viver o seu propósito. E eu vou te provar isso hoje. Eu vou te provar. Independente do lugar que o Senhor te leve, não esqueça de quem você é. Não esqueça. Tem um funil que eu ensino na comunidade do Sim Empresária, que o Senhor me deu, soprou a estratégia no meu ouvido, que ele se chama Funil Mind. É um funil de vendas que quando você aplica, a pessoa que chega até você, ela acredita que ela te escolheu, mas na verdade você que escolheu ela. Porque se você não sabe, eu quero te falar aqui. Quem escolhe o cliente é a empresa, ok? Não é o cliente que escolhe a empresa, é a empresa que escolhe o cliente. Você precisa escolher. Carol, você está me dizendo que não é para eu atender todo mundo? Sim. Mas, Carol, você falou que atende a menina que te paga 150. Sim. E quem falou que a sua régua é somente financeira? Você precisa entender que você não vai salvar o mundo. E é por isso que muitas psicólogas vivem 10, 15, 20 anos frustradas. Porque foram ensinadas que devem salvar o mundo e se perdem de si mesma.
Você, quanto psicóloga, se você não trabalha numa CLT, ou até mesmo trabalha e decidiu começar a sua empresa, seja online, seja presencial, saiba de uma coisa. Independente do lugar que o Senhor te leve, não esqueça de quem você é. E saiba, você é, nesse momento, uma filha, como a gente leu lá no devocional hoje, para quem estava, que é minha aluna, uma mulher virtuosa, e não é essa virtuosa que a sociedade prega, é muito mais profundo do que isso. E nesse momento, nessa estação, o Senhor te confiou uma profissão para expressar quem você é. E por meio disso, com ferramentas, técnicas, ciência, tudo que o Senhor colocar à sua disposição, vão ser ferramentas para cumprir o teu propósito. E saiba, como empresa, guarde isso. Você precisa escolher o seu cliente. Sabe por quê? Senão você vai estar fadada, grave isso, fadada ao fracasso. Toda empresa que não escolhe o seu cliente, que acha que tem que salvar o mundo, não prospera e não dura mais de 3 anos. Carol, mas eu tô 15 anos assim. Mas me fala quais são os seus frutos. Me fala o reflexo disso. Quantas psicólogas em burnout? Quantas chegam para mim, Carol, eu tô doente. Eu estou doente. Eu só não me dou um atestado, eu só não me coloco de stand-by, porque, como eu falei lá no começo, minha empresa é a minha única fonte de renda. E é por isso que eu não paro. Mas eu não quero que você chegue nesse lugar. E é por isso que a gente trabalha aqui com a precaução. Mas, se você já está nesse lugar, tem solução. E eu vou te apresentar isso. Só é capaz de produzir o básico bem feito quem está em sintonia com a ordem, a beleza no seu tempo. Seu tempo não é o meu tempo. O seu tempo não é o tempo da Fernanda, que está aqui na nossa mesa, que é minha aluna. O tempo da Fernanda não é o tempo das outras alunas. Por quê? Você precisa entender que existe um tempo certo para todas as coisas. E esse tempo, ele é seu em Deus. Existe ordem e beleza que não são relativas. Você sabe qual é o seu modelo de ordem. Como você não apenas existe, mas você vive. Você sabe qual é o seu padrão de beleza, que não é o que as pessoas falam, mas também não é o que tentam fazer de você. Com ideologias vãs. Não. Existe um padrão de beleza, ordem, em sintonia com o teu tempo, que você sabe que precisa viver. Isso aqui é muito profundo, eu não vou conseguir aprofundar, mas eu quero que você saiba disso. Ordem e beleza no seu tempo vai produzir frutos em abundância na sua estação certa. Isso aqui mudou a minha vida. O que eu fazia, às vezes, em 10 horas, há 1 ano atrás, quando isso aqui virou dentro de mim, eu faço, às vezes, em 2 horas. O que eu produzia, que eu me cansava, hoje eu faço em 1 hora. Por quê? Porque eu estou em sintonia com a ordem e a beleza no meu tempo. Isso muda tudo. Como eu falei, Deus me confiou psicólogas como você, que entendem que você é um espírito, você tem uma mente e você habita em um corpo. Só que o grande ponto é que muitas psicólogas expressam isso em sua fala, mas não vivem isso no dia a dia. Por isso que eu falei que a comunidade psicoempresária é a nossa mesa é completamente diferente de tudo. E todas as vezes que você sentar na minha mesa, você vai ver isso. Se você não vê isso, eu te dou autoridade para chegar até mim e falar. Porque eu preciso ser reposicionada se eu estiver fora desse lugar. Você é um espírito,
você tem uma mente e você habita em um corpo. E é por isso que dentro das nossas mesas eu trato o todo. Eu vou te dar estratégia? Muita. Eu vou te mostrar funil de venda? Muito. Eu vou te mostrar como que você pode parar de vender sessão avulsa de 100, 150, R$ 200 e vender protocolos a partir de R$ 2.000 por paciente? Vou. Onde 5 pacientes equivale a R$ 10.000 por mês? Vou. Mas preste atenção. O que eu estou mais preocupada é como o teu espírito está. E o que eu vejo em 90% das psicólogas que chegam até mim, que batem no peito que são cristãs, elas não vivem uma vida correspondente à fala. E por isso estão muitas vezes afundadas. Elas vão para eventos, elas acham que é estratégia, elas fazem movimentos, mas quando olham a vida em espírito, negligenciam. Se você não vive de acordo com o que você diz acreditar, você não passa de uma religiosa. Carol, primeira vez que eu tô te ouvindo, você já me fala assim, uai. Mas, gente, eu falei, vamos subir a régua. Eu vou te dar estratégia aqui. Você vai ver, você vai sair daqui com muita estratégia. Mas eu preciso te falar, não adianta eu colocar pérola aos porcos. Eu tô aqui numa mesa de psicólogas empresárias que são cheias do Espírito Santo, que sabem para que estão nessa terra. Você não pode se portar como uma religiosa, viver como uma religiosa. Você tem que viver de fato uma vida no Espírito. O seu trabalho é apenas um meio e Deus continua sendo o real provedor. Eu lembro perfeitamente o mês que nós fizemos pela primeira vez R$ 100.000 de faturamento. Eu não estou falando 100 mil em um ano, eu estou falando 100 mil em um mês. E eu lembro que me veio uma felicidade, que eu falei, uau, Senhor, eu não imaginava. Só que naquele momento, ao mesmo tempo que me veio muita felicidade, nós celebramos, nós comemoramos, nós saímos para comemorar, fizemos ações com esse dinheiro. Mas na hora o Senhor me lembra. Lembra quem é o seu real provedor. Porque quando eu lembro quem é o meu real provedor, eu não vou queimar esse dinheiro. Eu vou ter temor e eu vou fazer o que precisa ser feito. Quando você é fiel nos princípios, Deus é fiel nas promessas. Essa frase não é minha, eu tinha até que colocar uma aspas aqui, esqueci, desculpe. Eu ouvi em algum lugar, também não lembro o autor. Mas eu ouvi isso e não esqueci. Quando você é fiel nos princípios, Deus é fiel nas promessas. Chegam às vezes psicólogas para mim e falam assim, Carol, eu não sei o que está acontecendo, eu faço muito dinheiro, mas eu não consigo prosperar. Eu pergunto, vamos começar do princípio? Você está sendo dizimista fiel? Você está ofertando? Vamos começar pelo básico. Sabe por quê, gente? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se hoje você ganha R$ 10.000 e você não consegue dar R$ 1.000 de dízimo, você acha mesmo que é prazeroso para o Senhor te confiar 100 mil? Você vai dar 10 mil de dízimo? Ou você vai falar, não, 10 mil é muito. É muito para a igreja, é muito para a religião. É muito. Eu vou pegar esses 10 mil e vou fazer o que eu quero. Não, você faz o que você quer com a sua oferta. Dízimo é dízimo. Você precisa entregar no lugar certo, conforme a palavra de Deus manda. Não estava no script isso aqui, tá? Eu não ia falar sobre isso aqui agora. Mas eu acredito que existe um solo fértil. E eu acredito que você vai entender o que é ser fiel aos princípios. Muitas psicólogas, inclusive, prosperam quando não são cristãs, quando são dizimistas. Eu já vi isso. Não é cristã, mas entende que o dízimo é o princípio. E prospera. Qual é o verdadeiro desafio? O verdadeiro desafio é uma nova estratégia? Não. O desafio é o digital? Não. E eu vou te falar uma coisa. Outubro, a gente está aqui, ó, 15 de outubro. Quem é que conhece sobre tráfego pago, impulsionar? Se prepare que em 2025 tudo vai mudar e vocês vão colher no orgânico. Vai vir uma onda
muito grande, de pouco investimento em tráfego e muito no orgânico, sem precisar, quem é minha aluna sabe, sem precisar se matar, sem precisar ficar refém de rede social. Vai vir uma onda do orgânico muito forte e quem tiver posicionada vai colher. Guardem isso. A incapacidade de manter o compromisso com o propósito e não se perder na busca incessante por prazer e conforto imediato é o verdadeiro desafio. Vou contar uma coisa para vocês. Eu lancei a comunidade Psi Empresária em janeiro de 2024, esse ano. E eu já tinha mentorias de alto ticket, já estava faturando bem, já tinha alcançado 100 mil de faturamento mensal. E eu escutei assim, Carol, o que você está fazendo? Você vai lançar uma comunidade com ticket baixo comparado à tua escala de produtos. Você vai fazer o quê? Você vai dar um tiro no pé, porque você vende produto de ticket caro. Você vai começar a colocar na sua esteira um produto mais acessível. Vai ser um tiro no pé. Vai ser um tiro, não faz isso. E aí, eu entendi que eu precisava fazer. Eu respeito muito os meus mentores, mas o meu maior mentor é o Senhor. E eu falei, olha, o Senhor me direcionou, eu vou obedecer. E me respeitaram diante da minha decisão. Só que aí aconteceu o lançamento da comunidade. Eu investi 20 mil reais na comunidade inicialmente. E eu lembro que na mentoria eu não tinha investido nenhum real. No meu primeiro mês com mentoria, eu fiz 20 mil, fora a clínica. Na comunidade, que eu investi 20 mil, para minha surpresa, nós fizemos o lançamento e foi um caos o lançamento. No dia do lançamento, a Aurora estava no hospital, caiu de cabeça no chão, sangrou o nariz, foi horrível. Eu fiz o lançamento mesmo assim, dei o meu melhor. Tivemos quase 100 pessoas ao vivo no lançamento. Para no fim do dia, eu tive apenas 4 alunas. Eu olhei, eu falei, 4 alunas. 4 alunas. Eu nunca vou me esquecer delas. 4 alunas. E aí, eu falei, ué, Deus me deu a comunidade, não é para fazer, então? Porque só teve 4 alunas? E Deus me deu um tempo. Ele falou, semeie por X tempo e você vai ver o que vai acontecer. Hoje, para a glória de Deus, a comunidade tem muito mais que 4 alunas. E apesar de não ser o nosso produto que traz maior faturamento, porque hoje a mentoria é o lugar que mais me traz faturamento, a comunidade é um dos lugares que eu mais tenho prazer genuíno de estar. Por quê? Porque eu tive, diante dos meus olhos, o verdadeiro desafio e eu venci ele. Eu consegui manter compromisso, ainda que imediatamente não conseguisse me trazer prazer e conforto imediato. Esse é o seu desafio. Mantenha compromisso, ainda que você não tenha prazer e conforto imediato. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mantenha compromisso. E para manter compromisso, é necessário abandonar uma vida infantilizada. Porque se você quer ser uma psi no propósito, e não é com propósito, é uma psicóloga no propósito, não tem como você ser infantil. O infantil, ele quer imediatamente. Porque ele está errado? Não, às vezes ele está infantil. Só que Deus não chama psicólogas infantis para serem empresárias. Elas não vão conseguir. Vou te falar, tem muita gente que fala assim, vou abrir minha clínica, vou sair do CLT. Era melhor ter ficado no CLT. Carol, o que você está falando? Sim. Porque vem para a clínica e fala assim, eu quero ter mais tempo de qualidade com a minha família, eu quero faturar mais, eu quero ter tempo de qualidade para mim, para passar tempo comigo. Eu quero, mas quando eu olho para a vida, as ações não refletem isso. Ou volta, porque voltar nem sempre é retrocesso, ou se posiciona e vive uma vida correspondente ao que verdadeiramente quer. Preste atenção, nós estamos em uma mesa. Agora nós temos 34 psicólogas
ao vivo. E eu quero te falar uma coisa. Não existe concorrência para quem quer servir. Se cada uma de vocês senta na minha mesa, individualmente, eu vou dar uma estratégia diferente para cada uma. Sabe por quê? Porque o que Deus te confiou, Ele não confiou a mais ninguém. Não existe concorrência para quem quer servir. E essa mesa de hoje vai te mostrar isso. Tem gente que fala assim, o poder está na sua essência. O poder está aí dentro. Deixa eu te falar, a verdade é que o poder, ele não está na essência, ele é a essência. O poder que vai sair, virtude, é a essência. Nada mais que isso. Sucesso tem a ver com a obtenção de conhecimento. Só que tem muita psicóloga que tem muito conhecimento e não é útil. Se não é útil, não adianta de nada. De nada adianta o seu conhecimento se ele não está sendo útil. Eu estou falando aqui com psicólogas, inclusive, que tem tudo para ter um produto digital, não que se vende sozinho, que isso é uma mentira, tá? Ah, cria um produto digital que vai se vender sozinho no tráfego pago. Mentira. Até para o tráfego pago você precisa de estratégia. Nada se vende sozinho. É muito, exceto quando você vai lá, por exemplo, eu já fui num lugar que tinha as coisinhas lá, o caixa, e a pessoa pagava, nem era esses que a gente tem hoje, não, que é digital. Não, a pessoa colocava o dinheirinho lá e quem colocou ali está confiando que a pessoa vai ser honesta. Mas ainda assim, essa pessoa teve uma prontidão de fazer algo. Nada se vende sozinho, gente. Até, às vezes, você está achando que está fazendo sozinha e é a favor de Deus sobre a sua vida. Inclusive, saiba disso, você muitas vezes vai colher onde você não plantou. Muitas vezes você vai colher onde você não plantou. Por quê? Porque isso é graça de Deus. Isso é favor de Deus. Colher muitas vezes onde nós não plantamos. Graça de Deus. É possível me posicionar sendo cristã? Essa é a pergunta de muitos. Carol, é possível me posicionar sendo cristã? Ontem eu recebi uma falando, Carol, CRP. Mas será que é isso? Será? O medo é de CRP? É do conselho? Da onde que vem esse lugar? É possível me posicionar sendo cristã? Eu vou te mostrar agora que é. E eu vou te mostrar onde você está. Nós temos o grupo 1. No grupo 1, as psicólogas que falam que são cristãs, elas falam que são, mas elas não falam da sua fé porque elas têm medo. Do CRP, dos seus próprios clientes, tem insegurança, não sabe como fazer. Então, até muitas vezes, na verdade, elas verdadeiramente são cristãs, só que elas têm medo. Elas ainda não conseguiram destravar nessa área. E elas estão aqui, ó, no grupo 1. Geralmente é o maior grupo. É o maior. Todo dia, em média, nesse tempo agora de outubro, tem chegado uma base de 500 a 1.000 seguidores novos no nosso Instagram da empresa. Eu recebo pelo menos umas 5 a 10 mensagens de psicólogas ou estudantes que falam assim, Carol, eu tenho medo de me posicionar. É um grupo grande. O grupo 2 é aquele grupo que ele fala da sua fé uma hora ou outra, ele se posiciona, só que ele decide de forma consciente focar na técnica profissional. Veja, aqui eu não estou falando de uma psicóloga que ela não fala da fé ou tem um posicionamento porque ela tem medo. Ela é intencional naquilo que Deus confiou, na medida dela. E ela foca na técnica profissional. E tem o terceiro grupo, que ele é bem menor.
É o grupo que ele fala da sua fé de forma ética, autêntica e graciosa. Uma forma genuína. E, na sua maioria, vai atrair pacientes com valores semelhantes, valores de vida semelhantes. Existe certo e errado? Existe o lugar que eu estou e deveria estar? Aí, essa resposta só você pode ter em Deus. O que eu quero te falar é: não tenha medo de se mover. Vou dar outra orientação. Tem muita psicóloga que acha que se posicionar é sempre estar no grupo 3. E eu vou te falar, não é. Tem algumas psicólogas que elas não precisam nem falar que elas são cristãs. Mas a sua vida condiz com isso. E tem muita gente que tá vindo pra cá porque achando que é modinha postar o devocional, é modinha isso e aquilo, só por estratégia. Não venha. Não faça essa transição se você não tiver clareza do que você está fazendo. Aqui na nossa comunidade, nós temos os 3 tipos de psicólogas. Eu não oriento nenhuma a estar no grupo 1. Ou você precisa estar no grupo 2 ou no grupo 3. Só que, infelizmente, muitas ficam anos no grupo 1 e precisam de transicionar com muita calma para o 2 ou para o 3. Medida. Aí, eu vou sempre estar disponível para cooperar. Mas tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Então, tá, Carol, você me disse que tem 3 tipos de psicólogas cristãs. Umas que se posicionam, outras que têm medo e outras que focam na técnica. Ok. Então, como? Como eu preciso me posicionar? Como? O que é isso? O que é posicionamento? O que é branding? Né? No digital, a gente fala muito sobre branding. Eu quero te falar uma coisa. O que a gente vê no digital já existe no mundo real, tá? Branding, toda empresa com valor tem. Porque branding é o ativo intangível mais importante de uma empresa. Por isso que eu falo assim, ó, você precisa se posicionar. Independente da forma que seja, você precisa se posicionar. Porque é isso que vai aumentar seu valor no mercado e vai fazer com que você escale o seu faturamento. É isso que vai fazer com que você tenha o seu diferencial. É isso que vai fazer você se destacar. E, consequentemente, colocar a sua empresa em um outro patamar. Posicionamento não é lifestyle. Ou seja, você não vai precisar ficar mostrando a sua vida o tempo todo. Você não vai precisar ser uma blogueira, uma digital influencer, nada contra. Tem pessoas que têm a sua profissão assim, tá tudo bem. Construir a sua vida dessa forma. Mas eu acredito que você não é essa pessoa, porque Deus não me chamou para falar com essa pessoa. Deus me chamou para falar com você. Uma psicóloga que é cristã e que está sendo empresária nesse momento. Então, preste atenção, você não precisa ficar tendo lifestyle nas redes sociais. O que você precisa é ter uma construção estratégica de valor. Ter posicionamento não é ter um branding, mas toda empresa com branding possui um alinhamento no seu posicionamento. Toda. Eu vou te provar isso. Se você entrar no meu Instagram, hoje eu tenho 2 Instagrams. Um da empresa e outro que é meu, mais pessoal e para um projeto futuro que eu estou criando. Estou no processo de gestação com ele. Se você vir aqui no meu perfil da empresa, você vai ver que ele é um perfil altamente posicionado. E por isso também você está aqui comigo me ouvindo agora. Você vai observar que ele é um perfil que falou com você. Porque eu decidi me posicionar. Eu só pude fazer essa sala aqui para vocês porque eu tenho um brand alinhado. Se você agora entrar no meu outro perfil, você vai observar que ele é completamente diferente. E talvez se você tivesse vindo por ele, você não estaria aqui agora.
Por quê? O foco dele não é psicólogas. O foco desse outro perfil é mulheres em busca de maturidade e plenitude. Não falo sobre estratégia, eu não falo sobre negócios, eu não falo sobre empresa. Se eu fizesse uma sala hoje sobre maturidade, talvez você não estaria comigo. Se você tivesse chegado, por exemplo, por esse perfil aqui. Mais ainda, se você tivesse chegado por esse perfil aqui, ó. Se você tivesse chegado por esse outro perfil aqui, que é um fake que eu criei como exemplo, você muito menos teria chegado na minha mesa. Porque aqui eu coloquei, ó, meu nome todo, Ana Caroline Ritter Viana Manhães Miranda, mais nome que gente. Coloquei que eu sou psicóloga, mãe da Aurora, coloquei até que eu sou mãe de pet, ó, Mel. Não sou mãe de pet não, tá? Só sou mãe da Aurora. Mas aqui nesse perfil eu coloquei, tem uma cachorrinha, Mel, nós amamos ela, Mel, esposa do Patrick, te ajudo na ansiedade. Se você chegasse aqui por esse perfil, você não estaria aqui. Principalmente porque tá tudo bagunçado. Eu coloquei bagunçado propositalmente, tá? Como travar as preocupações e reduzir a ansiedade. Peguei lá do Google, coloquei ansiedade, baixei essa imagem aqui. Aqui, ó, hábitos que aumentam a ansiedade. Uma frase de efeito, acorde todos os dias com um motivo para fazer o seu dia incrível. Coloquei sintomas de baixa autoestima, tabela da ansiedade, a foto de Mel, minha cachorrinha, do nada. Talvez você nem sabia que eu tenho uma cachorrinha, mas aqui ela tá aqui, ó. Um café, uma outra foto do Google, 5 dicas para diminuir a ansiedade. Coloquei tudo aqui, ó. A foto de Aurora pequenininha, coisa mais linda. Ela não é mais esse bebezinho, ela tá igual uma adolescente agora. Eu aqui, ó, passando pela sabatina para ser consagrada pastora. Eu amamentando a Aurora e lendo a Bíblia com ela. Se você chegasse nesse perfil aqui, confessa para mim, você estaria aqui hoje? Não estaria. Por quê? Não estaria alinhado com o que você está buscando. Lembra, você não está aqui porque você me escolheu. Eu te escolhi. E eu te escolhi desde o momento que eu decidi me posicionar e falar com você. Eu escolho a minha cliente. Não vai sentar na nossa mesa alguém que é intolerante e religiosa. Não vai sentar na nossa mesa alguém que não tem princípios e valores. Não suporta, não vai suportar. É por isso que eu me posiciono. Eu sei com quem eu quero falar. Eu sei quem eu quero ajudar. Eu sei quem eu quero cooperar. E vou te falar uma coisa. Sabe o que acontece com esse brand? Ele abre margem de lucro para você. Ele aumenta a sua percepção de valor diante do mercado. E diminui o seu CAC. Eu vou falar alguns termos, às vezes, que vai ser novo para você, porque são termos empresariais. Mas eu preciso que você já comece a se familiarizar. Isso aqui vai ser comum para você. Seu custo de aquisição para o cliente, ele é gerado pela conexão. Eu fui a um evento em São Paulo no ano passado e eu sentei para comer um hambúrguer no intervalo, num food truck. Era um evento muito grande de empresários, mas tinha vários food trucks, inclusive de hambúrguer. Eu falei, quer saber? Vou comer um hambúrguer hoje. Sentei lá. E, para minha surpresa, tinha um casal sentado do nosso lado. E quando eu pedi meu hambúrguer, ele veio errado. Nesse momento, que o hambúrguer veio errado, eu estava com muita fome. A propaganda dele era linda, mas ele não veio igual da propaganda e veio errado. Eu fui trocar um hambúrguer porque tinha coisas ali que eu não gostava. E o atendente, ele foi super ignorante comigo. Eu respirei, pedi mansidão ao espírito. Falei, olha, eu preciso que você troque para mim, por favor, porque eu preciso comer. Eu estou com fome, preciso voltar para o evento. E vocês colocaram uma propaganda e me venderam outra coisa. Então, por favor, troca para mim. Ele trocou o lanche. Eu sentei novamente. E o casal que estava do nosso lado, eu estava junto com o Patrick, falou assim, nossa, é tão chato, né? Quando alguém faz algo e a gente tá certo e a gente tem que ainda respirar e fazer aquilo que tem que ser feito. Eu falei, pois é.
Mas, glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo. Começamos a conversar. Ela era psicóloga há 10 anos, só que ela não atuava. Ela é uma empresária no ramo de joias. Ela não é cristã. Só que naquele momento, ela viu algo em mim que, pela graça de Deus, eu consegui manifestar. E ela falou, nossa, você fala com psicólogas, me mostra o que você faz. Eu, estrategicamente, tinha o evento, comi, conversei pouco com ela, falei o que precisava ser dito, dei o meu Instagram para ela, não falei sobre preço, sobre nada. Falei sobre a mentoria, que era o produto único que a gente tinha naquele momento. E ela falou, eu preciso de você, Carol. Eu não quero ir para a clínica, mas eu quero criar uma mentoria. E eu sei que o fato de ser psicóloga vai me ajudar muito. Dito e feito, fomos para o evento. O evento é do Wendel Carvalho, é um grande mentor no mercado. E ele vendeu mentoria lá, inclusive eu participei, eu comprei a mentoria dele no valor de R$60 mil. E nesse dia, ela começou a me seguir no Instagram. 3 dias depois, ela me manda uma mensagem assim: não entrei na mentoria do Wendel, eu quero entrar na sua mentoria. Quanto é? E aí, fizemos uma call de chamada e ela entrou na minha mentoria, na época era R$26 mil. Ela fez no Pix esse valor. Ela deu uma entrada no dia de 2 e no outro dia fez 24 mil no Pix. E eu quero te falar uma coisa. Às vezes você está achando que posicionamento é Instagram. Não é. O Instagram pode ser um reflexo do posicionamento que você deseja criar. Mas posicionamento é estilo de vida na vida, não no Instagram. Não é o quanto você mostra lá, é o quanto você é. E é por isso, por ser quem você é, que você consegue construir uma empresa com missão, valores e visão correspondente ao que você é. Sua empresa não é você, nem pode ser. Porque pensa comigo. Se a empresa sou eu, quando eu fico doente, a empresa para. Quando eu tô cansada, a empresa para. Quando eu tô de TPM, a empresa fecha. Não, gente, a empresa não é você. Mas ela provavelmente parte de um fundador que é você nesse momento. Você é uma fundadora. Hoje, se a Aurora quiser, ela pode ser herdeira da minha empresa e não ser psicóloga. Se ela quiser. E nem ser psicóloga para isso. O que eu tô te falando é posicionamento. É muito maior do que Instagram. Mas o Instagram é um reflexo que você pode usar de forma estratégica, pontual. Não ficar refém da ferramenta. Toda vez que você fica refém de uma ferramenta, essa ferramenta vai acabar com você. E eu quero te mostrar essa métrica. Essa métrica aqui foi através de muito estudo, muito aprofundamento, muita análise. E nós chegamos nesse modelo 80-20. Eu quero te falar que o seu posicionamento ele precisa ser baseado nesse modelo aqui. E é esse modelo que vai fazer com que você escale seu faturamento. 80% do teu posicionamento precisa ser autoridade. 20% precisa ser conexão. 80% faz com que aquela pessoa fale assim, ó, essa é a psicóloga que eu quero e eu preciso. Essa é a psicóloga que vai me tirar daqui e vai me levar para lá. E aqui eu abro um parênteses. A faculdade te fala que você não pode prometer nada ao paciente, que você não pode prometer resultado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou deixar um dentista tirar o meu dente se eu não tiver a certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Se você não passa autoridade para o teu cliente, ele não vai fechar com você. Quando eu tinha 6 meses de formada, eu falei com vocês, eu tive um faturamento de 12 mil. Sabe como que foi esse faturamento? Eu trabalhava de segunda a quinta, meio período, eu não trabalhava todos os dias. Sexta-feira era o meu dia de folga, que eu tirava para cuidar de mim. Eu trabalhava de segunda a quinta, meio período. E nesse mês de dezembro, que eu faturei 12 mil, eu trabalhei apenas 2 semanas. Porque eu tirei 2 semanas de férias para mim. E ainda assim fiz 12 mil no mês. Sabe como? Através disso aqui. Teve um paciente que entrou em contato comigo, ele tinha 43 anos, se eu não me engano. Ele tem um diagnóstico de toque.
E ele falou, ele era presencial, e ele falou assim comigo: Carol, eu fiz muitas pesquisas, conversei com muitas psicólogas, inclusive mais baratas que você, tá? Mas o que me fez fechar com você foi que eu vi a autoridade na sua vida e o seu protocolo terapêutico. Porque todas as psicólogas estavam falando que cobrava 150, R$ 200. Quando você, na época, o meu protocolo, eu comecei com R$ 1.900. Ele falou, quando você me cobrou R$ 1.900, primeiro, veio na minha cabeça, ela deve ser muito boa. E segundo, eu vi que você queria participar ativamente do meu processo, que eu não ia ser mais uma pessoa na sua agenda. Gente, o que eu tô falando aqui com você é, você tá achando que preço é o seu problema. Você tá achando que você não consegue vender, que você não, é impossível. Você tá achando isso. O que eu tô te falando aqui é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o teu posicionamento é a sua solução. Ele, então, viu 80% de autoridade em mim. Mas ele fechou porque ele também se conectou comigo. Existe um processo na psicologia que nós chamamos de congruência. Não sei se você, na tua abordagem, estuda sobre isso. Eu amo essa parte. Mas é um lugar que gera conexão com esse paciente. Esse lugar aqui, dentro da nossa estratégia, nós fazemos, e é por isso que nós vendemos protocolos a partir de R$ 2.000 e as nossas alunas também. E é isso que eu quero que você entenda. Sabe por que você, muitas vezes, tem pessoas ali na tua rede social ou até na sua vida que gostam de você. Elas aplaudem você, elas curtem o que você posta, mas elas não compram de você porque isso aqui está invertido. Você não nasceu para ser, quanto profissional, amiguinha de ninguém, produtora de conteúdo, mídia, não. Lembra, o que Deus te confiou salva vidas. Salva vidas. Você precisa ser a primeira a se posicionar. Tá, Carol, e o cliente ideal? Porque se você me fala que você alcança pessoas que pagam, e eu posso alcançar pessoas que pagam protocolos a partir de R$ 2.000, peraí, no mínimo essa pessoa tem que ter o dinheiro. Ou não? O que acontece? Vou dar uma experiência para vocês. Assim que eu lancei a mentoria, eu fiz uma chamada de vídeo com uma determinada psicóloga e claramente ela não tinha condição financeira para entrar na mentoria. E eu tinha certeza que aquela mentoria mudaria a vida dela para sempre. Para sempre. E aí ela tinha 2 filhas, o marido fazia bico, ela não tinha paciente ainda, inclusive ela estava pegando o registro e ela não tinha verdadeiramente condições financeiras. Só que aconteceu algo muito interessante. Um dia anterior eu tinha subido o valor da minha mentoria. Eu comecei cobrando na época, assustem, pasmem. Minha primeira mentoria foi R$ 2.000, R$ 1.900. E nesse dia anterior eu tinha subido para 3.500, porque eu coloquei que as 10 primeiras seria 1.900, as próximas 3, 3.500, as próximas 3, 6.000 e assim eu fui subindo. E aí eu tinha subido, ela era a 11ª primeira e era R$ 3.500. Quando eu vi aquela psicóloga que precisava de mim, primeiro pensamento, não vou mentir para vocês. Primeiro pensamento foi assim: faz para ela 1.900 também. Você sabe que ela das 10 talvez é a que mais precisa que fosse 1.900. Esse foi o meu primeiro pensamento. Só que rapidamente eu fui reposicionada e eu tive que manter R$ 3.500 para ela. Aquela psicóloga, ela pegou um cartão emprestado. Ela pagou a mentoria em 12 vezes, de R$ 350. Mas eu vou te falar uma coisa. A vida e a profissão dela mudaram para sempre. Não era eu que precisava dos R$ 3.500 dela. Bom, era bom. Na época, R$ 3.500 era muito para mim.
Eu e o Patrick, quando começamos a nossa vida, como eu falei, nós passamos por um processo de ir para o absoluto zero. Nós tínhamos uma HRV, um carro lindo, tivemos que vender. A Aurora tinha 2 meses de vida, eu comecei a andar de ônibus pela primeira vez aqui em Vila Velha. Foi uma loucura a nossa vida, em obediência. Aqueles 3.500 iria ajudar algumas coisas. Entretanto, ela precisava de mim muito mais do que eu dela. Muito mais. E eu quero te falar, você escolhe o seu cliente ideal e você posiciona ele do jeito que você precisa posicionar. Muitas vezes, ser firme vai salvar aquela pessoa. Não estou falando para você não ter atendimento social. Tenha. Não estou falando para você pegar os clientes que você tem hoje e começar a cobrar R$ 3.500. Não. Eu estou falando que você pode alcançar um cliente ideal, que vai pagar o que você deseja, que você considera justo. E ainda assim você pode alcançar outras pessoas. Como, Carol? Como então viver isso? Eu vou te mostrar a pirâmide que mudou tudo aqui dentro, tem mudado a vida de muitas psicólogas, a empresa de muitas psicólogas. Essa é a pirâmide do cliente ideal. No topo da pirâmide, você tem aquele cliente que conhece você. Ele conhece seu produto, ele conhece seu serviço, só que ele não tem uma urgência. Ele pode ser apaixonado, ele curte, comenta, te incentiva, só que ele não tem uma necessidade. No meio, você tem aquele cliente que conhece você, conhece seu produto, conhece seu serviço, mas ele fica num jogo de vai e não vai. E, na verdade, ele está procrastinando a sua própria solução. Eu tenho uma mentorada que foi muito interessante. Ela foi uma das primeiras psicólogas que iam entrar na nossa mentoria, só que naquele momento ela não entrou. E aí, na época, como eu falei, a gente começou com R$ 1.900. E aí ela não entrou na mentoria. Beleza. Ela não entrou porque ela tinha outras prioridades. 1 ano se passou. Ela entrou na mentoria 1 ano depois. Ela estava exatamente no mesmo lugar de 1 ano atrás. Ou seja, na empresa, ela procrastinou a própria solução dela quando ela decidiu entrar apenas 1 ano depois comigo. Ter acesso à nossa metodologia. Só que preste atenção, não foi eu que procrastinei. Minha empresa continuou crescendo. Pelo contrário, quando ela veio entrar, ela teve que pagar 5 vezes esse valor. Só que, além de procrastinar, tinha a questão das prioridades, tá tudo bem. Imagina se eu olhasse para ela e descartasse ela 1 ano atrás. Se eu olhasse e falasse, já que ela não entrou na minha mentoria agora, tchau. Não, não mesmo. Cada um tem o seu tempo, eu falei isso com vocês. O único caso é que ela procrastinou a solução dela e tá tudo bem. Ela colheu os frutos disso, mas eu permaneci no mesmo lugar. E tem o cliente base. Aqui mora seu ouro, tá? Grave isso. Seu ouro, o ouro da sua empresa tá aqui dentro. Quem é esse cliente? Ele não conhece você. Ele não conhece seu produto. Ele não conhece o seu serviço. Só que ele tem um problema e uma urgência em solucionar. Empresa foi feita para solucionar. Carol, mas tem empresa de viagem que realiza sonhos. Sim, mas solucionando o quê? Impasses. Quando aquela empresa que você contrata compra seu ingresso para Disney, ela está solucionando possíveis problemas e impasses que você pode ter no futuro mediante a realização de um sonho. Preste atenção. O cliente que está pronto para comprar de você e vai pagar o teu serviço é o cliente que está na sua base. Ele não te conhece, ele não fica te dando like, ele não está ali, só que ele está pronto para comprar de você. Qual é o problema? Você foca nesses dois. Você foca no cliente que está ali sempre interagindo, mas não compra. E você foca naquele cliente que fica no vai, não vai. Mas, Carol, você disse para mim que não pode descartar. Não, não pode descartar. Mas você precisa disso aqui, ó. Você não pode inflar ou parar pelos apaixonados. Eu tive uma mentorada que ela tinha mais de 30 mil seguidores. E aí, diante de uma estratégia, eu falei assim, olha,
eu não confio nesses 30 mil seguidores. Eles não são suficientes para você fazer um bom lançamento. Ela, não, eu confio nos meus seguidores, eles interagem muito comigo, eles compram, eles curtem tudo, eles compartilham, meu Reels bomba. Beleza. Falei, não confia, a gente precisa alcançar quem tem uma urgência. Não, eu confio. Ok. Fizemos o lançamento dela, ela não seguiu aquilo que eu propus, e eu respeito, tá? Eu vou respeitar, não sou dona da empresa de ninguém. E aí ela fez o lançamento. Não atingiu 5% do esperado. Ela confiou nesse público aqui, ó. Não confie. Então, o que você não pode fazer? Não se inflar por eles, mas também não pode parar. Quando o elogio te levanta, uma crítica te derruba. Então, o hate, a pessoa falou isso de mim. Uai, você não pode se inflar pelo apaixonado, mas também não pode se derrubar por alguém que te critica. E quem tá aqui geralmente te ama, mas também te odeia em uma escala muito rápida de tempo. Segundo, alimenta os indecisos de forma passiva e continue sendo útil. Essa psicóloga que veio entrar comigo um ano depois, ela participou de algumas outras mesas gratuitas. E o que eu fiz? Servi a ela. Continuei sendo útil. E eu alimentava ela de forma passiva. Eu não ficava batendo na porta dela. Mas eu alimentava ela de forma passiva. Tem a forma de fazer a coisa. E um ano depois, ela hoje é uma das nossas mentoradas. No tempo dela, tá tudo bem. O que eu falei, ela só postergou o resultado. Ponto, tá tudo bem. Só que o segredo, identifica a sua base e executa. Grave isso, você está passos luz à frente de muitas pessoas. Tem muita psicóloga com falsa humildade, falsa modéstia, que não consegue reconhecer aquilo que carrega. E por isso se coloca em um lugar de inutilidade. Não é suficiente, eu preciso fazer mais uma pós-graduação. Ó, eu vou dar palmas para todas vocês que estão aqui. Mas eu vou dar palma em dobro para as estudantes que estão aqui. Sabe por quê? Você não falou assim, não, quando eu me formar, eu sento na mesa da Carol. Você está aqui, você está a passos luz à frente de muitos estudantes. E você vai colher os frutos disso. Bato palma para vocês em dose dupla. Tá, então, e veja, talvez, olha o que eu acabei de falar aqui, talvez os estudantes que sentam na nossa mesa não vão comprar imediatamente da gente. Talvez sim, alguns compram, mas talvez alguns vão comprar quando chegar lá no último período, tá tudo bem. Se ainda nós estivermos, claro, nessa estação que o Senhor está nos confiando hoje, né? Então, a gente tem um plano, mas no final, que permanece a palavra do Senhor. Então, o que eu estou falando é, saiba quem está na sua base. Quem está na sua base esperando você servir? Veja, temos estudantes aqui, mas o meu anúncio, na minha chamada, do meu criativo, não foi para estudante. Eu não falei assim, ó, estudante, venha estar conosco na nossa mesa. Ainda que estudantes ousados venham e eu ame isso. Mas minha fala é, ei, você que quer escalar na clínica, que você que quer escalar na tua empresa, vem aqui e você não vai precisar perder o seu propósito por isso. Você não vai precisar negar sua fé por isso. Você vai ser uma cristã de excelência, ainda sendo empresário. Minha pergunta para você, que está aqui na minha mesa agora é, quem é que está na sua base esperando você servir? Quem é? Vou te falar, o que não falta é gente querendo comprar de você e você nem imagina. Perfil do cliente ideal. Certo, Carol, você falou que tem pessoas precisando do meu serviço que vão pagar por isso. Como, então, alcançar esse cliente? Primeiro ponto, escolha o cliente que está disposto a pagar o teu serviço. Se hoje eu pego uma bolsa de marca e eu vou lá no centro de Vila Velha
e eu quero vender essa bolsa de marca no centro, vai ser muito difícil vender. Porque eles vão querer pagar como se fosse uma bolsa falsificada. É ou não é? Agora, se eu pego essa bolsa de marca e eu faço um bazar com ela online, simples, não precisei nem me deslocar. E faço uma parceria com uma blogueira famosa e dou uma porcentagem do lucro a ela. A chance de vender é muito mais alta. Porque eu escolho o cliente que está disposto a pagar o meu serviço, o meu produto. Não é o que eu penso sobre a minha empresa. É o que o meu cliente ideal pensa e faz sobre a minha empresa. Não adianta um cliente ficar pensando. Ele precisa corresponder. Por isso, a gente tem um script de vendas para você vender um protocolo terapêutico. O cliente pensa, mas ele faz. O cliente ele precisa comprar, ele precisa corresponder, ele precisa fazer o Pix para você, ele precisa passar o cartão para você. Ele precisa fazer algo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Ainda que eu esteja com vocês aqui, terça-feira, 10 horas da manhã, cheguei de viagem ontem, recebi uma profeta aqui em casa. Ainda que eu esteja aqui com vocês de forma gratuita, as minhas ações, elas são lineares. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu preciso que você tenha estratégia em tudo que você faz. Quando Deus chama Noé para construir uma arca, ele dá uma estratégia. O que parte de Noé é a obediência, mas a estratégia vem do Senhor. Vou ser muito transparente com vocês. Hoje, nós temos, nesse momento, 33 psicólogas. Ah, não, 26 agora. Muitas provavelmente saíram para atender. Por quê? Porque na semana passada, quando Deus falou assim, ó, faz uma sala terça-feira. Eu falei, ok, como que eu vou convidar? Convida dessa forma. Ok. Tem pessoas dessa forma precisando de você. Ok. O problema é que às vezes a gente não quer nem escutar o Espírito Santo. Sua empresa, o Espírito Santo está disponível para te ajudar nela também, tá bom? E usar pessoas para isso. Eu tenho mentores hoje que, mesmo com muitos resultados, eles colocam a mão na nossa empresa. Eu me submeto, obviamente, se estiver de acordo com o propósito. E a matéria-prima é a verdade. Você precisa pensar, falar e agir de forma congruente. E vou te dar o segredo. O cliente, ele acha que ele está no controle. Você dá essa percepção para ele. Minhas clientes chegam assim para mim, Carol, você chegou exatamente no momento que eu precisava. Eu te encontrei na hora que eu mais precisava. O cliente, ele tem essa sensação, mas a verdade é que eu escolho as minhas clientes. Eu tenho requisitos para isso e eu vou te mostrar. Então, como traçar o seu cliente ideal? Faça, coloque no papel, esse é o primeiro passo. Ore, fala, Deus, me dê o meu perfil de cliente ideal. E estude também, obviamente. Coloque o nome dessa pessoa, a idade, o gênero, a localização, profissão, renda. Desenhe essa pessoa. Eu não estou falando de persona, igual o digital está trazendo. Eu estou falando assim, cliente ideal. Toda empresa tem um ICP, cliente ideal. Toda empresa. Quando a Apple foi fazer o primeiro celular, ele desenhou o primeiro cliente ideal. Tudo que você consome tem um cliente ideal. Você tem a sensação de compra, você tem esse prazer de escolha, mas alguém te escolheu primeiro. Eu trouxe um exemplo aqui da minha cliente ideal. O nome dela é Joana, idade 35, mulher, mora em São Paulo, é psicóloga, tem uma renda de 15 mil, geralmente está na pós-graduação, é cristã, é casada, tem um filho, cuida da saúde, faz atividade física, busca equilíbrio entre corpo, mente e espírito, ama empreender e ensinar sobre negócios. Você pode falar assim, mas Carol, eu não sou essa cliente ideal. Eu não sou e eu tô aqui. O que você está falando?
eu quero te falar uma coisa. Toda vez que você vai desenhar o seu cliente ideal e eu desenho o cliente ideal, a gente tem que desenhar o produto final. Então, eu desenho para minha mentoria, que é meu produto mais caro e é o meu produto com maior transformação. Então, é geralmente onde tem ali um impacto de 100 mil no mês. É um impacto maior. E a partir desse desenho, com ações específicas, eu tenho desdobramentos. Lembra que eu vou voltar lá no começo para vocês lembrarem? Eu tenho um ecossistema. Só que quando eu faço o desenho do meu cliente ideal, já que eu tenho um ecossistema, eu desenho para o meu produto mais alto. Meu cliente ideal eu desenho para cá. Então, se você vai criar o teu protocolo de R$ 3.000 por paciente, R$ 2.000 que seja, desenhe para esse. Mas você pode sim ter produtos de baixo ticket. Por quê? Esse aqui atinge todos os outros. Esse cliente ideal aqui, ele é o ouro puro de Ofir que vai atingir todos os outros. E todos os outros têm o seu grau de importância, e eu vou te provar isso. Então, minha cliente ideal, por que eu coloco São Paulo? Porque geralmente estão concentrados polos de negócios. Então, é aquela psicóloga que ela vai a eventos presenciais, ela está ativa, ela está sempre ali em constância. Mas eu tenho alunas do Brasil inteiro. Inclusive, no nosso evento presencial, tivemos alunas que saíram lá do Piauí para vir para cá. Então, para cá, Vitória, né? Espírito Santo. Eu tenho localização do Brasil inteiro. Agora, e fora dele. Agora, o grande ponto é, quando eu desenho, eu tenho características e desafios. Quais são os desafios do seu cliente ideal? Eu coloquei aqui algum desafio da minha. Não consegue escalar na clínica tem 3 meses. Tem receio de falar sobre a sua fé. Tem dificuldade com rede social. Precisa melhorar a autoconfiança para comunicar melhor sua assinatura. E apesar de ser executora, ou seja, aquela mulher pronta para ação, ela tem muitas boas ideias. E por ter muitas boas ideias, ela não consegue fazer sem um direcionamento. Por isso, ela precisa da minha metodologia. Ela precisa de um passo a passo. Ela precisa de alguém que segura na mão dela e venha caminhar com ela. Até porque, na faculdade, ela não aprendeu isso. Ela não aprendeu a ser empresária. Quanto mais empresária cristã. Hora, então, da expansão. Vamos expandir? Vamos expandir juntas? Vamos lá. Eu quero que você se ajeite aí na cadeira que a gente vai expandir. A gente tem 20 minutos para expandir, eu vou conseguir fazer isso. Com você, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Você provavelmente olha a sua empresa dessa forma aqui, ó. Que forma? Uma escada. Então, temos aqui uma mesa de psicólogas. Cada uma está em um degrau. Umas estão lá no primeiro degrau, são estudantes. Outras já estão na clínica consolidada. Outras já têm um produto além da clínica. Vende além da sua hora. Você vê assim, ó. Mas deixa eu te falar, isso aqui não existe. O que existe é isso aqui. Cada uma na sua escada, cada uma no seu nivelamento, e cada degrau é extremamente importante. Cada degrau faz completa diferença para aquilo que você precisa cumprir dentro da sua empresa. E lembra, não existe concorrência para quem quer servir. Por isso, boas-vindas eu dou para vocês. Sabe por quê? Depois dessa reunião, você vai entender que você só está começando. Carol, mas eu já tenho 15 anos na profissão. Você só está começando. Por quê? Hoje, com o avanço do digital, muita coisa acontece em um ano. Se eu olhasse minha empresa assim, desse formato, eu não teria feito 500 mil em um ano de empresa. Eu só consegui esse resultado, primeiro, porque eu fui obediente na minha porção. Fiz exatamente o que o Senhor me pediu. Com erros e defeitos, óbvio, errando muito.
mas com um espírito pronto a obedecer. Noé errou. A Bíblia nos mostra isso. Noé errou. Mas ele salvou o povo dele e proporcionou um recomeço para a humanidade. Talvez você entrou falando assim, Carol, mas o que eu tenho é muito pouco. É pouco, não é pouco. Eu quero te falar, uma gota do seu conhecimento pode ser um oceano na vida de alguém. Uma gotinha do teu conhecimento pode salvar uma vida. E você tá assim, não, mas eu não. Tem tanta gente já vendendo curso, nada, não quero curso não. Quem disse que é curso? Quem disse que é isso que o Senhor vai confiar nas suas mãos? Quem disse? O que eu tô falando é, seja fiel no pouco. E talvez, ainda esse ano, você vai ver essa gotinha ser um oceano na vida de alguém. E você ser recompensada por isso. Não ache que você não vai ser recompensada. Existe recompensa. Pesquisas empresárias precisam de visão ou não terão uma empresa eficaz. Ou você entende que você precisa ter uma visão, ou você não vai colher os resultados de uma empresa eficaz. Quando você não tem uma visão do seu negócio, você está enganando a si mesma. Quando você fala, eu quero ter a minha própria clínica para ter tempo de qualidade, para escalar meu faturamento, mas você não tem uma visão do seu negócio, você só está perdendo tempo. Aí você vai viver 10 anos, 15 anos, olhar para trás e falar, onde eu me perdi? Onde eu me perdi? Não era para eu estar aqui. Objetivo sem visão é só um desejo, não um real objetivo. Se você fala para mim, Carol, o meu número de 2025 é fazer 800 mil. 2025 eu vou fazer 800 mil reais. Só que se você não tem visão mediante a esse objetivo, é só um desejo. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas psicólogas com muito desejo e pouca visão. E por isso não colhem os resultados. Como virar a chave? Como então, Carol? Como? Qual foi a chave que você virou? Lembra que eu falei com vocês? Que assim que eu comecei a mentoria, com um mês a gente teve 20 mil de faturamento. Sabe quanto que eu investi? Inicialmente, 4 dias antes do lançamento, eu dei um passo de fé. Porque eu sabia que eu precisava virar uma chave. Eu comecei investindo R$ 8.500 em uma mentoria. Depois eu fui para a mentoria mais avançada, que foi R$ 40 mil. Depois eu fui na mentoria do Wendel, R$ 60 mil. Fora todos os outros treinamentos, viagens, cursos. Porque eu entendo que esse é o meu tempo de plantar. Plante na tua empresa. Tem muita psicóloga que não planta e quer colher. Eu preciso pagar minha conta, eu preciso pagar minha luz, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso comprar um carro, eu preciso pagar plano de saúde, eu preciso comer. Mas espera aí, quem disse que a sua empresa é um caixa eletrônico? Quem falou isso com você? Quem falou mentiu. Sua empresa não é um caixa eletrônico para satisfazer as suas vontades. Você precisa entender que a tua empresa, ela precisa investir na empresa também. 2024 eu investi mais de R$ 100 mil na minha empresa. E eu não
e nunca vou me arrepender por isso. Tive algumas experiências negativas? Claro! Mas eu vou perder tempo olhando para as experiências negativas e culpabilizando pessoas? Obviamente que não. Eu vou pegar o que é bom e vou reter, vou semear. E aqui fica uma chave para você. Cuidado em ser alguém altamente crítica e não ver o que está diante de você. Cuidado. Estou falando aqui, está diante de uma pessoa que tem um filtro. Esse filtro de reter o que é bom me faz chegar a muitos lugares. Pela graça de Deus. Então, Carol, como virar a chave? Eu vou te dar a maior chave. Esteja na mesa certa. Esteja na mesa certa. Nesse tempo presente, é impossível você chegar a algum lugar sozinha. Grave isso. Esse é um tempo que Deus vai te colocar em mesa certa, com pessoas certas, porque o reino é um reino de amigos. E é muito bom ser amigos dos amigos de Deus. É muito bom estar na mesa certa, ter acesso à estratégia, à consolidação, mas também ao firme fundamento da nossa fé. Porque uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor, o nosso provedor. Para finalizar, como eu falei para vocês, eu vou dar uma oportunidade para vocês entrarem na comunidade Psi Empresária, que vai revolucionar o último trimestre, inclusive, ainda esse ano, de todas as psicólogas que estiverem conosco. E eu deixo aqui um versículo para você. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos? Vão manter-se aquecidos? Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Eu espero muito que você tenha sido edificada nessa manhã, que o Senhor tenha feito grandes coisas dentro de você e você viva o propósito de Deus para a sua vida de forma abundante. E caso você queira ter a minha companhia, a companhia de outras psicólogas, junto com você nessa mesma chamada, nós vamos abrir hoje vagas para a comunidade Psi Empresária. Provavelmente vai ser uma das últimas vagas do ano, porque nós vamos pegar firme com as psicólogas que estão conosco, para elas irem para um novo nível, até porque nós temos uma grande surpresa para elas no final do ano, e nós queremos vê-las muito felizes e recompensadas daquilo que o Senhor tem feito. Essa é a nossa comunidade. Eu vou mandar essa página para vocês e tudo que vocês vão ter acesso. A comunidade é uma plataforma incrível, completa. Você tem acesso a toda a nossa metodologia lá dentro. Só que também, uma vez por mês, eu te dou uma mentoria em grupo ao vivo. Só que elas vão ter um presente, vocês que entrarem também. Até o final do ano, nós vamos ter muito mais que uma mentoria por mês, porque Deus me deu um plano e eu preciso executá-lo com muito vigor, com muita vida. E aqui, além de toda parte gravada, vou dar o exemplo aqui, ó, protocolo terapêutico, é onde eu ensino a ação a partir de R$2.000 por paciente. Então, aqui você tem todo o passo a passo de como fazer essa ação, o script de vendas, toda a estrutura, mas também, uma vez por mês, você tem acesso a mim, diretamente. Eu não economizo, tá? Eu fico na mentoria
com muito direcionamento, com muita vida. E além disso, você participa também toda semana do nosso devocional, que acontece ao vivo, e é um momento onde Deus tem abastecido a nossa vida espiritual, tem sido um divisor de águas. E para além disso, você vai ter acesso, como eu falei hoje, a gente não tem mais mentorias em grupo aberto, somente mentorias individuais. E por isso, eu decidi, na comunidade Psi Empresária, já te ensinar sobre produção de produtos digitais, infoprodutos, eventos, toda a estrutura de como criar o teu produto, a tua mentoria, o teu serviço, o teu curso, seja o que for que o Senhor te direcionar. Essa é a nossa novidade dentro da comunidade. E como funciona a questão do investimento? Como eu falei para vocês, a gente optou de colocar um investimento acessível dentro da comunidade. E aqui eu deixei dentro dessa página uma condição especial para quem for entrar hoje, que é R$ 1.900, ou então 12 de 206 no cartão. Aqui está 200, mas tem R$ 6 lá da plataforma. E é uma condição bem única e eu tenho um presente. Quem fechar a comunidade Psi Empresária até hoje, meia-noite, vai mandar lá no grupo: oi, virei aluna, estou aqui, já fechei. E a minha equipe vai entrar em contato com você, porque eu vou te dar uma mentoria individual para a gente desenhar outubro, novembro e dezembro da sua empresa juntas e você alcançar o faturamento que você deseja, claro, mediante as estratégias e execução. Então, quem fechar hoje até meia-noite vai falar lá no grupo: oi, virei aluna, e eu vou te dar boas-vindas e minha equipe vai entrar em contato com você para a gente marcar nossa mentoria individual. Gostaria de lembrar que hoje, para quem puder também participar, 7 horas, nós temos a nossa mentoria em grupo, ao vivo, é onde você pode perguntar, tirar dúvidas, abrir microfone. E se você puder estar ao vivo sendo a nossa aluna, vai ser um presente, mas caso não, ficará gravada também, porque a gente sempre grava as nossas mentorias. Eu espero de verdade que vocês tenham sido abastecidas, que o Senhor tenha feito, de fato, grandes coisas na vida de vocês. E é sempre um grande prazer, uma grande honra poder servi-las. Ok? Eu vou mandar lá no nosso grupo as condições, tudo que vocês precisam saber sobre a comunidade. E vai ser um grande prazer vê-las do outro lado. Ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.